Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos. Como é bom nós nos reunirmos na presença de Deus para louvarmos o nome dEle. Ele é grande, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus de quem depende todas as nossas vidas. E nós também estamos reunidos aqui para meditar na palavra do Senhor, por isso eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Daniel, capítulo 1. Nós iniciamos essa exposição na semana passada, no nosso primeiro encontro aqui nesse culto de quarta. E nós vamos dar sequência a isso com a graça de Deus. Daniel capítulo 1, hoje do versículo 8 até o versículo 21. Daniel capítulo 1, do versículo 8 ao versículo 21. Diz a palavra do Senhor nosso Deus: Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Porém o chefe dos eunucos disse a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou que vocês devem comer e beber. E se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido do que o rosto dos outros jovens da mesma idade, se isso viesse a acontecer, vocês poriam a minha cabeça em perigo diante do rei. Então Daniel foi falar com o cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel disse a ele: Por favor, faça uma experiência com estes seus servos durante 10 dias. Dê-nos legumes para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Dependendo do que enxergar, o Senhor decidirá o que fazer com estes seus servos. O cozinheiro-chefe concordou e fez a experiência durante 10 dias. No fim dos 10 dias, a aparência dos 4 jovens era melhor, e eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens Deus deu conhecimento e inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo determinado pelo rei para que os jovens fossem levados à sua presença, o chefe dos eunucos os levou à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a servir o rei. Em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou ali até o 1º ano do reinado de Ciro. Nós já oramos que o Senhor, pela sua misericórdia e graça, fale aos nossos corações. Meus irmãos, hoje nós temos acesso a todo tipo de informações, Se você deseja seguir uma dieta, por exemplo, você vai lá no seu chat GPT, ou você pesquisa no seu Instagram, você pesquisa no Google, em algum lugar, qual a melhor dieta a ser seguida. Hoje a própria internet, quando você vai fazer uma publicação, vai postar lá um stories ou alguma coisa no seu feed, ela já coloca lá, as músicas que estão viralizadas para que você possa utilizar para você conseguir mais views. Como a gente decide a respeito das coisas hoje? Como é que a gente toma determinadas decisões? Antigamente, se tinha o costume, o hábito de pedir conselho. Hoje em dia a gente pede conselho ao chat GPT. Vai lá no chat GPT e escreve: o que eu devo fazer? Olha, eu tenho isso e aquilo outro diante de mim. E a gente esquece que isso é fruto também de uma pesquisa, Eu estava até pensando sobre isso hoje para essa mensagem, que no começo o chat GPT ainda trazia assim, os resultados, e falava assim: isso é da internet, baseado em sites, baseado em pesquisas na internet. E hoje parece que nem isso mais faz, porque a ideia da coisa é ficar mais humanizada, mas continua sendo do mesmo jeito. Ele vai lá na internet, pesquisa o que todo mundo está achando. Não é à toa que tem informações que saem erradas, e ele coloca aquilo ali para você.
Quantos dias, né, isso ou aquilo aguentaria na geladeira? Nós entregamos a tomada de decisão da nossa vida à internet. Nós estamos sendo guiados, né, por essa ferramenta, que é uma ferramenta. Existe uma profissão reconhecida hoje, que é a profissão de digital influencer, que é basicamente a pessoa que fica lá na internet influenciando as outras pessoas a fazerem determinadas coisas, a comprarem determinadas roupas, a aderirem a determinados estilos de vida. Então nós entregamos a tomada de decisão das nossas vidas a essas coisas. E isso não é diferente para nós cristãos, infelizmente. Nós estamos vendo aqui no livro de Daniel, que Daniel, Ananias, Misael e Azarias são esses 4 jovens, e a história deles está sendo contada aqui nessa primeira metade desse livro, né, que é mais narrativa, como eu disse aos irmãos na semana passada. Do capítulo 1 até o capítulo 6 a gente vai ver mais histórias, e as histórias elas se passam em torno da vida desses 4 homens, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que foram levados cativos para a Babilônia, num dos primeiros cercos, né, que Babilônia faz a Jerusalém. Eles vão levar ali jovens nobres daquela localidade para a Babilônia, para servirem na Babilônia. E dentre esses jovens nobres, esses jovens que faziam parte da realeza, estão esses 4 homens. E nós vimos na semana passada que a inserção deles na Babilônia, ela vem carregada de uma violência cultural, por assim dizer, né? Porque os babilônios, eles têm o objetivo que esses homens aprendam a sua língua, aprendam a falar como eles, aprendam a se comportar como eles. O rei da Babilônia ordena que esses homens sejam chamados por outros nomes, né? E nós até falamos aqui que muitas vezes nós conhecemos mais eles pelo nome babilônio do que pelo nome que eles receberam enquanto judeus. Essa é a história de Belsassar, o Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses são Ananias, Misael e Azarias. E Daniel, que recebe esse nome de Beltesazar. Mas esses nomes são dados em homenagem a deuses pagãos que eram cultuados ali na Babilônia. Então, há uma cultura que vem tentando vencer o povo de Deus, absorvendo o povo de Deus, né? Imergindo o povo de Deus no meio dessa cultura. E nós vimos que essa cultura também é a cultura que representa os nossos dias. Babilônia aparece nas escrituras aqui como essa grande inimiga, como essa grande rival do povo de Deus. E lá no livro de Apocalipse, né, nós temos João trazendo a revelação de Babilônia como a grande meretriz, a mãe de toda a maldade que há no mundo. Então Babilônia representa esse espírito maligno e a cultura secular do nosso tempo, que está o tempo todo tentando nos tirar da presença de Deus, tentando tirar nos focos e tentando mudar a maneira como nós devemos viver à luz da palavra de Deus. Então, a nossa cultura hoje, ela nos leva por um caminho onde as nossas tomadas de decisão, elas passam muito por aquilo que é o mais popular, por aquilo que é o mais aceito, ou por aquilo que o ChatGPT nos diz que a maioria das pessoas está fazendo. Mas, de acordo com a palavra de Deus, há um caminho que deve ser trilhado por nós, e esse caminho ele é importante, né? E é isso que nós vamos ver nessa noite, pensando sobre isso. Como nós respondemos a essa cultura? Nós estamos aí vivendo esse dilema de culturas, né? Estamos numa briga entre 2 reinos, o reino de Cristo, o reino das trevas. É uma coisa interessante que nós tivemos a oportunidade de escutar esses dias, né? O pastor Heber Campos Filho estava dando um curso lá, uma semana teológica no seminário, né, participando lá, e uma das coisas que ele disse na palestra dele, que é verdade para nós, é que Cristo já venceu. Às vezes nós como igreja, nós nos esquecemos disso. Quando eu digo que há uma disputa, há uma batalha entre o poder das trevas, entre aquilo que Satanás faz, entre aquilo que o inimigo faz, e entre o reino de Deus, nós não podemos deixar de considerar que Cristo já venceu, e que na autoridade de Cristo, na força de Cristo, nós podemos vencer com Ele. Mas muitas vezes nós nos encontramos sendo derrotados por essa cultura aí maligna todos os dias. O que fazer então diante disso? Como responder essa cultura? O que deve nos ajudar a decidir? Quero estabelecer aqui na escolha, na decisão que é tomada por Daniel, e o versículo 8 nos diz que essa decisão é tomada por ele. Quero estabelecer aqui 3 princípios que nós devemos considerar ao respondermos a essa cultura maligna. 3 princípios que nós devemos
ter em mente quando nós somos colocados diante dessa necessidade de tomarmos decisão. E isso, meus irmãos, você pode aplicar na sua vida aí, por exemplo, né, os pais que estão aí criando os filhos, em como você deve criar os seus filhos. Esses princípios, eles vão servir para que você os aplique dessa forma. Porque como você deve se comportar no seu emprego, que tipo de funcionário você deve ser, esses princípios vão servir para te guiar nesse sentido. O primeiro princípio é o princípio da fidelidade. O versículo 8, né, nos diz que quando o rei determinou, isso está aí no contexto anterior, né, no versículo 5, o rei determinou que eles receberiam uma porção daquilo que ele comia. Os jovens que estavam no palácio, eles seriam criados como nobres ali na Babilônia, e eles receberiam da porção de comida daquilo que o rei comia, eles beberiam do vinho que o rei bebia. E aí diz o versículo 8 que Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Daniel toma essa decisão aqui como a figura, né, protagonista desse livro, mas seus amigos estão junto com ele nessa decisão, como a gente vai ver na sequência do texto, né? Ananias, Misael e Azarias também entram nessa decisão. E há algo, meus irmãos, aqui muito importante nós considerarmos, né? Que não é meramente uma fórmula mágica. Não é como, infelizmente, a gente vê sendo apresentado em muitos lugares, a ideia de um jejum de Daniel, né? O jejum de Daniel, o famoso jejum de Daniel, a gente só bebe água e só come folhas, só come legumes. A proposta que o texto está trazendo aqui não é essa. Daniel e seus amigos, eles respondem a essa pressão da cultura sobre eles, a essa pressão de que eles deveriam comer das finas iguarias do rei, com fidelidade ao Senhor. O princípio que está presente no coração desses homens é o princípio da fidelidade a Deus. Eles conhecem a aliança do seu Deus. Há algumas razões pelas quais eles poderiam tomar essa decisão. Dentre elas está o fato de que na Babilônia era consumido, além do porco, um dos animais impuros mencionados na lei, outros animais impuros. Isso fazia parte das refeições ali na Babilônia, e eles sabiam que, de acordo com a lei do seu Deus, eles não deveriam se contaminar. Há um comentário aqui, né, dizendo que, apesar de não haver na lei de Deus uma proibição quanto ao uso do vinho, né, o vinho ele era utilizado, ele era consumido em Israel, porém havia na legislação que Deus entregou ao seu povo, lá no livro de Levítico, como que esse vinho deveria ser pisado, como que as uvas deveriam ser pisadas, como que esse vinho deveria ser preparado. E talvez esteja aqui em questão o fato de que eles não sabiam, ou eles sabiam deliberadamente, como esse vinho era preparado na Babilônia, e esse vinho ele não era preparado da maneira como Deus havia ordenado o seu povo, que o vinho deveria ser preparado, que as uvas deveriam ser pisadas. Então eles fazem essa escolha de não se contaminar, mas tudo isso é em fidelidade à lei do Senhor, seu Deus, é em fidelidade à aliança de Deus, e principalmente, com certeza, como nós estamos vendo, pelos nomes que eles receberam, na Babilônia as comidas também eram sacrificadas, também eram consagradas aos deuses. E por isso Daniel diz, nós não vamos comer, nós não vamos comer. É claro que, aí você poderia pensar, né, que os legumes também seriam consagrados, né, que as coisas também seriam consagradas, mas a ideia cultica é que você ofereça sempre ao Deus que você crê, independente da religião, o melhor. Então as pessoas não ofereciam coisas simples também para os seus deuses, mas ofereciam sacrifícios, ofereciam animais, ofereciam comidas, consagravam aquilo que tinha valor, aquilo que era mais caro. Daniel e seus amigos, eles tomam essa decisão de não se contaminar, e eles fazem isso em fidelidade ao Senhor. E é assim, meus irmãos, que eu e você precisamos tomar decisões nas nossas vidas. O quanto nós estamos sendo fiéis a Deus, fiéis naquilo que o Senhor requer de nós, fiéis no cumprimento da lei do Senhor. Alguns vão usar como justificativa, né, que toda lei se cumpre em Cristo. Jesus falou isso, toda lei se cumpre nele, então a gente já não tem mais nenhuma obrigação com relação à lei. Nós somos libertos, né, mas a liberdade a qual o Espírito Santo nos chama, Gálatas capítulo 5, foi para a liberdade que o Espírito libertou vocês. E aí Paulo vai dizer lá, portanto, amem uns aos outros, cumpram o maior mandamento da lei. Paulo ainda coloca assim no capítulo 5 de Gálatas.
Vocês foram chamados à liberdade, agora vivam essa liberdade no Espírito de Deus. Amem uns aos outros, que é o maior mandamento. Sejam servos uns dos outros pelo amor. É claro que o apóstolo Paulo já está entendendo que essa é uma igreja que ama a Deus e que tem o amor a Deus sobre todas as coisas, e que agora eles deveriam amar, servir uns aos outros. Ainda pesa sobre nós a obediência, a necessidade de cumprirmos o mandamento do Senhor e fazermos isso com fidelidade, como Daniel fez. Por fidelidade, ele escolhe não se contaminar, e essa decisão é uma decisão firme, né? A NAA não traz dessa forma aqui, mas a ARA, e esse é um dos versículos que eu memorizei há muito tempo atrás na versão da ARA, lá diz que Daniel decidiu firmemente, decidiu com firmeza, não contaminar-se. Daniel toma essa decisão e ele toma ela com segurança, porque ele teme ao Senhor, era por temer a Deus. E porque Daniel teme a Deus, Deus concede misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Por causa do temor dele, por causa da fidelidade dele com relação a Deus, Deus concede misericórdia. Quando nós agimos com fidelidade a Deus, meus irmãos, Deus concede misericórdia. Deus não nos deixa desamparados. Se você recebeu uma proposta indecente, uma proposta não condizente, não com aquilo que você espera, mas não condizente com os princípios do reino de Deus, não condizente com os valores do reino de Deus, você precisa ser fiel a Deus e dizer não. E crer que o Senhor, Ele é misericordioso. Crer que o Senhor, Ele responde com graça. Crer que o Senhor, Ele sempre supre os seus filhos, os seus servos. Porque Deus concede misericórdia a Daniel e compreensão ali da parte dos eunucos. Ao tomarmos decisão a respeito do que devemos fazer, nós devemos agir em fidelidade a Deus. Fidelidade a Deus envolve aí para os pais a correção dos seus filhos. E a correção com vara, conforme a Escritura nos ensina. A disciplina, o exercício da disciplina. O pai que ama o filho não lhe poupa a vara. Viver com fidelidade diante de Deus envolve aí para os funcionários, para aqueles que são servos, uma relação de serviço, uma relação de trabalho, conforme estabelecida por Paulo também em Efésios capítulo 6. Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 6 que os escravos, lá era muito pior, os escravos, eles deveriam servir aos seus senhores humanos como eles servem a Deus, como se estivessem servindo a Deus. Você tem que ser o melhor funcionário, não porque o seu patrão vai ganhar muito dinheiro com isso, ele vai ganhar muito dinheiro com isso, mas porque Deus vai ser glorificado através da sua vida, você sendo o melhor funcionário. Isso é fidelidade a Deus. Nós precisamos ser honestos nas nossas relações, nós precisamos falar a verdade em amor, isso é ser fiel a Deus. Nós devemos nos esforçar para mantermos a unidade cristã, isso é ser fiel a Deus, isso é requerido de nós enquanto cristãos, enquanto igreja. Nós precisamos ser fiéis a Deus em todas as coisas, em obediência à sua palavra. Mas há algo mais nessa decisão de Daniel aqui para nós tirarmos e termos aí como base, que é a perseverança. Esse é o segundo pilar, o segundo fundamento para a nossa tomada de decisão, perseverança. É aquela ideia, e eu penso aqui, meus irmãos, sobre o exemplo dos pais, é o pai que fala para o filho assim, não, você não vai. E aí o filho começa a insistir, faz aquela carinha de coitado, fala que todo mundo vai, e aí o que você faz? Deixa aí. Nós precisamos ser perseverantes, nós precisamos honrar o compromisso que nós assumimos. Veja, o chefe dos eunucos, Deus concede a Daniel misericórdia e compreensão da parte dele, mas ele fala, eu tenho medo do meu senhor o rei. O rei determinou que vocês devem comer, está aí no versículo 10. E se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido do que os outros jovens da idade de vocês? Se isso vier a acontecer, a minha cabeça está em risco. O chefe, ele se preocupa assim, olha, como é que vai ser isso? Porque se vocês emagrecerem demais, vocês não querem comer a comida, vocês não querem beber do vinho. Então, se vocês andarem com o semblante caído, tristes, porque o vinho também simboliza, né, essa alegria, essa vitalidade, né, a videira, a uva, todos esses elementos no Antigo Testamento, principalmente, eles apontam para isso, a ideia de vitalidade, a ideia de alegria. Então, o vinho está aqui dessa forma e o chefe dos eunucos fica preocupado.
se vocês não comerem, se vocês não beberem, vocês vão ficar com o semblante caído, vocês vão emagrecer, o que vai ser de mim? Minha cabeça vai rodar, literalmente. Mas Daniel vai falar com o cozinheiro-chefe, ele fala bem assim, ó, vamos fazer um acordo então. Por favor, versículo 12, faça essa experiência com esses seus servos durante 10 dias, dê-nos legumes para comer e água para beber, depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, dependendo do que enxergar, o Senhor decidirá o que fazer com esses seus servos. O cozinheiro-chefe concordou, fez a experiência durante 10 dias, no fim dos 10 dias, a aparência dos 4 jovens era melhor, eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Veja, Daniel ele foi perseverante. O primeiro desafio foi que o chefe dos eunucos, o que estava responsável por cuidar deles, por cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, ele vai recuar. Ele vai assim, não, aqui ó, meu emprego está em risco, o rei mandou dar essa comida para vocês, então é melhor a gente fazer o que o rei está mandando. Diante disso, Daniel já poderia pensar, né, humanamente falando, meus irmãos. Eu falo isso talvez como um comportamento que talvez eu teria, né, nessa situação. Bom, eu tentei até que eu queria, né, não me contaminar com as coisas da Babilônia, mas se não tem jeito, então vamos comer, né? O tipo de negociação que a gente muitas vezes faz, a gente faz com relação à comida, né? A gente acha assim, não tem jeito, eu tenho que comer um docinho depois do almoço, eu tenho que comer, eu tenho que tomar Coca-Cola. Eu tento, meus irmãos, eu vivo quebrando esse jejum de Coca aí. Já tem um tempo que eu estou sem tomar refrigerante de novo, mas vez ou outra aparece aquele copinho de Coca-Cola gelada, a gente fica assim, eu tenho que tomar, minha boca fica salivando, para que eu vou me privar disso? É o tipo de negociação que a gente faz, e eu uso o exemplo da comida, meus irmãos, mas às vezes a gente está negociando coisas piores, coisas que têm um preço maior, coisas mais terríveis. Daniel, diante desse primeiro desafio, ele já poderia ter dito, bom Senhor, o Senhor viu que eu queria ser fiel, eu queria servir ao Senhor, mas não vai ter jeito, né? O rei mandou a gente comer aqui, então vou ter que comer, vou ter que fazer isso, está muito difícil, mas não, ele vai insistir assim, faça uma experiência, 10 dias, coloca a gente sobre teste durante 10 dias, esse teste ele acontece, e depois de 10 dias esses homens são aprovados. Mas é outro momento que Daniel poderia repensar a proposta. Depois de 10 dias, Daniel poderia ter dito assim, Senhor, vamos renegociar, Senhor, que tal um dia sim, um dia não? Um dia eu sirvo ao Senhor e o outro dia eu como aqui um pouco dessa comida da Babilônia, tomo um pouco desse vinho que deve estar muito bom. Depois de 10 dias, Daniel poderia ter pensado assim, o Senhor já nos honrou, nós já estamos aqui melhores, né? Que fala deles estarem mais robustos, eles estavam mais fortes, melhor preparados do que os outros jovens da idade deles. Deus já havia os honrado e Daniel poderia ter dito, ótimo, cumprimos a nossa missão, mas eles perseveram. Porque dali em diante, né, o versículo 16 diz que o cozinheiro-chefe vai tirar deles todas essas finas iguarias. Eles não vão ter mais nem acesso a elas, agora eles só vão comer de fato legumes e beber água. Eles perseveraram na fidelidade deles a Deus. E é isso que nós precisamos fazer, meus irmãos. Nós precisamos perseverar. Nós precisamos perseverar. Eu sei que nós nos cansamos, eu sei que muitas vezes nós nos desgastamos e nós achamos que a gente não vai dar conta de chegar, às vezes a gente sente vontade de desistir, de voltar atrás, mas nós precisamos perseverar no propósito de servir a Deus. Você precisa perseverar no propósito de ser o melhor pai, a melhor mãe para o seu filho. E isso não envolve meramente ensinar o seu filho que ele não deve falar palavrão. Isso envolve você ensinar ao seu filho que ele tem que temer a Deus. Ele precisa temer ao Senhor. Isso envolve trazer o seu filho à casa de Deus, para que ele tenha acesso à palavra de Deus, à leitura bíblica. Isso é responsabilidade dos pais. E a responsabilidade dos filhos, né, Ian, Davi, para não ficar ninguém para trás, é obedecer os pais. Isadora,
obedecer o papai e a mamãe, honrar aquilo que os pais pedem a gente. Raquel tem que obedecer. O que Deus requer dos filhos, Daniela, é obediência. A gente tem que obedecer os nossos pais no Senhor. E fazer isso o tempo todo. Não tem dia que você pode escolher, hoje eu não vou obedecer minha mãe não, que ela está muito chata. Tem que obedecer todo dia. Tem que honrar todo dia. Hoje eu não vou fazer isso, hoje eu não vou fazer aquilo porque eu não quero. Daniel não fez esse tipo de negociação. Não dá para servir a Deus um dia, gente. E às vezes, o grande temor do coração do vosso pastor a respeito da igreja é que a gente escolhe servir a Deus no domingo. No domingo todo mundo está aqui comendo legumes e bebendo água. Falando assim, eu estou fechado com Deus. Eu não negocio com a Babilônia. Na minha casa não entra nada que seja da Babilônia. Mas a gente passa a semana inteira vivendo a Babilônia. De segunda a sábado tomando vinho do rei. De segunda a sábado comendo as finas iguarias. Às vezes a gente está fazendo esse tipo de negociação. Ser crente na igreja, ser crente no domingo, meus irmãos, é a parte fácil. É o dia fácil da semana. Nós precisamos ser crente no restante de toda a semana, mantendo a nossa pureza, a nossa fidelidade a Deus, a nossa busca a Deus, o nosso compromisso com Ele. Passaram 10 dias, passaram 20 dias, passaram meses, passaram anos, e esses homens, eles se mantiveram fiéis ao Senhor. Nós vamos ver o decorrer dessa história e ela vai anos para frente. No reinado de Dário, Daniel tendo a sua fé provada, como um servo fiel ao Senhor. No reinado do filho de Nabucodonosor, Ananias, Misael e Azarias tendo a sua fé provada e mostrando que eles são fiéis ao Senhor. Essa fidelidade ela precisa continuar no nosso viver cotidiano. Essa fidelidade ela precisa continuar no nosso trabalho. E isso só vai acontecer se nós formos perseverantes, se nós seguirmos aquilo que o Senhor tem requerido de nós, se nós continuarmos obedecendo a Deus. Nós precisamos nos manter firmes nas decisões que nós tomamos quanto a Deus. Você disse que você criaria os seus filhos para a glória de Deus, né? Agora eles estão crescendo, eles estão jovens, eles estão adolescentes, estão dando mais trabalho, mas o seu papel ele continua. Você continua tendo que ser perseverante e fiel a Deus, em criar os seus filhos na presença de Deus, em ensinar os seus filhos o temor do Senhor, em trazer os seus filhos à casa de Deus. Isso continua sendo a sua responsabilidade, o seu dever. Dá mais trabalho. Insistir com o adolescente, com o jovem, dá mais trabalho, mas continua sendo o seu dever. O seu dever é continuamente, cotidianamente, ser um funcionário fiel, um funcionário excelente. Isso continua sobre as nossas vidas. E as nossas decisões, elas precisam ser decisões firmes. Elas precisam ser decisões que a gente leva adiante. Elas precisam ser decisões que, no final das contas, glorifiquem a Deus. E esse é o último ponto aqui que nós vemos nessa passagem de Daniel e seus amigos. Tudo isso que vai acontecer com eles serve de testemunho. Testemunho é o terceiro e último pilar que nós colocamos aqui. Primeiro, fidelidade. Segundo, perseverança. E por último, testemunho. Ora, versículo 17. A estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo determinado pelo rei, para que os jovens fossem levados à sua presença, o chefe dos eunucos os levou à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a servir o rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais sábios que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou ali até o 1º ano do reinado de Ciro. Quando chega o final do tempo dessa experiência proposta pelo rei, desse período em que esses jovens deveriam estar ali sendo preparados para serem testados pelo rei, para serem questionados, serem perguntados pelo rei. Ao final desse período,
esses 4 jovens, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles são achados mais sábios do que todos os outros jovens. Eles dão ali então testemunho de que vale a pena ser fiel a Deus. Testemunho de que vale a pena ser fiel a Deus. Deus deu a esses jovens conhecimento e inteligência, e a Daniel Deus ainda dá a capacidade, a habilidade de interpretar sonhos. Isso tem um propósito claro na vida de Daniel, como nós vamos ver no capítulo 2, na próxima semana. Deus tem propósito nisso, mas Ele dá a Daniel essa habilidade. Mas nós vemos o tempo todo esses jovens, esses 4 jovens, usando essas habilidades que são dadas por Deus, usando esse conhecimento que é dado por Deus, para testemunhar, para manifestar o poder de Deus, porque eles vão fazer isso daqui para frente. Até mesmo na interpretação de sonhos, né, o que Daniel vai dizer ao rei é que toda a interpretação de sonhos ela pertence ao Senhor. Daniel, ao interpretar o sonho de Nabucodonosor, ele vai dizer isso, ele vai dizer, olha, de Deus vem toda interpretação, diga o sonho e Deus vai entregar, Deus vai dizer qual é a interpretação desse sonho. Em todo momento, em todo tempo, em tudo aquilo que eles fazem, eles não batem no peito para dizer assim, ó, nós fizemos dieta e por isso nós estamos mais bonitos, mais robustos que os outros jovens, não. Eles glorificam a Deus. Ao manifestar, ao revelar conhecimento e sabedoria nas suas palavras, eles estão reconhecendo aquilo que Provérbios, Salmos, o livro de Jó nos ensina. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. À medida que nós caminhamos com Deus, à medida que nós dependemos de Deus, à medida que nós entregamos as nossas decisões, as nossas tomadas de decisões, não nas mãos do ChatGPT, não nas mãos da internet, mas nas mãos do Senhor, nós nos tornamos mais sábios. Você não sabe o que fazer com seu filho, com a sua filha? Coloque isso diante de Deus, Deus vai te mostrar. Deus vai te mostrar, porque a Ele pertence toda a interpretação. Você não sabe o que fazer mais com a sua vida, com a sua profissão, com a sua carreira, você está perdido, você não sabe para onde ir, você não sabe qual rumo tomar, que caminho tomar, coloque diante de Deus, entregue a Deus, porque Deus vai te direcionar, Deus vai te responder, Deus vai derramar misericórdia, Deus vai derramar conhecimento, inteligência, mas nós precisamos buscar a Deus, nós precisamos ir em direção a Deus. Nós precisamos dar esse passo. Domingo eu mencionei aqui na mensagem, né, a parábola do filho pródigo, e a figura do pai ali naquela parábola que está aguardando o seu filho retornar. E é interessante porque o tempo todo no nosso relacionamento com Deus, nós vemos que Deus, Ele é quem dá passos em direção a nós. Deus é quem manifesta a sua graça. Aquele pai, ele estava esperando o seu filho, ele corre em direção ao filho quando ele o avista de longe, ele pede, né, ele ordena que seja colocado um anel no seu dedo, que lhes sejam dadas vestes novas. Então esse pai, ele tem várias ações ali naquele texto, mas há uma ação que é do filho, que é a de retornar à casa do pai. Há uma decisão que é tomada pelo filho, que é a de retornar para a casa do pai. Eu e você, nós precisamos decidir com firmeza, em nome da fidelidade a Deus, que nós vamos viver uma vida que glorifique a Deus em todas as coisas. Que nós vamos viver uma vida que manifeste a glória de Deus. Isso precisa ser uma decisão concreta nas nossas vidas. Nós não podemos ser vacilantes, meus irmãos. Nós não podemos ser vacilantes. Eu já disse para os irmãos isso aqui de púlpito, e quando eu digo isso, meus irmãos, não pense que eu escapo disso. É uma das coisas que eu mais escuto das pessoas na igreja, né? Pastor, eu estou desanimado. Eu estou desanimado. Às vezes eu mando uma mensagem para alguém, porque esteve ausente da EBD ou do culto, e a resposta que eu recebo da pessoa é essa: eu estou desanimado. Eu estou desanimado. E por que a gente desanima? Porque a gente deixa de buscar a Deus. É a explicação, meus irmãos. Eu não poderia chegar aqui e fantasiar e mentir para vocês. A gente desanima porque a gente deixa de olhar para o Senhor. A gente deixa de olhar para o Senhor.
Um dos cânticos de romagem, né, e eu já citei ele aqui também, ele diz que os olhos dos servos, eles estão nas mãos do seu Senhor, porque o servo, aquele servente que fica ali à beira do jantar, imagine uma família nobre, uma família de posses, ela está jantando, e eles estão ali e os servos estão a postos, os servos estão colocados ali, observando como está se dando aquele jantar para ver o que é necessário. E eles observam as mãos do seu Senhor para que ao menor sinal, para que quando o Senhor fizer o sinal, eles já estejam preparados. E a figura que o Salmo está trazendo para nós é essa: os nossos olhos, eles precisam estar fitos em Deus, nós precisamos estar olhando para Deus o tempo todo. À medida que você cria os seus filhos, à medida que você educa os seus filhos, à medida em que você obedece os seus pais, à medida em que você trabalha, que você executa a sua função, seja dentro de casa, no seu lar, ou seja fora, nossos olhos precisam estar fitos no Senhor. É assim que nós damos testemunho de Deus. É assim que nós falamos dos feitos do Senhor. É assim que nós partilhamos aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. O que é que tem guiado as nossas vidas? Toda oportunidade é útil para manifestar o governo muito sábio de Deus. Eu disse para os irmãos que no livro de Daniel nós estamos vendo isso, o governo de Deus. E toda oportunidade que nós temos é uma oportunidade para manifestar o governo de Deus sobre as nossas vidas. Toda oportunidade. Talvez você esteja perdida em alguma questão da sua vida, mas o Senhor pode, quer e vai te direcionar para que nisso você também glorifique, para que nisso você também manifeste a glória do nome dEle. Nós vamos cantar o hino de número 131. Enquanto nós cantamos esse hino, reflita sobre isso. Reflita também sobre a letra dele, né? Como nós podemos e devemos servir a Deus de uma forma melhor. O que nós devemos fazer para glorificar mais a Deus. O que é que nós temos seguido? Como é que nós temos respondido à cultura maligna, à cultura do mundo que nos cerca? Hino de número 131 do Inário Novo Cântico.
Louvado seja o Senhor. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos. Vamos orar juntos, encerrando esse momento de culto. Ó Deus, o Senhor é bom, Pai, e muito digno de ser louvado. Teu nome é grande, mais temível, ó Deus, do que qualquer outro nome. Ó Deus, nós glorificamos ao Senhor por essa noite na Tua presença, onde, ó Deus, aprendemos mais da Tua lei, aprendemos mais da Tua palavra. Aprendemos, ó Deus, como devemos viver nesse mundo, com fidelidade, com perseverança, dando testemunho do Senhor, Deus, em todas as coisas, Pai. Ó Deus, nos ajude-nos, ó Deus, a sermos servos melhores, a sermos, ó Deus, cristãos melhores, a sermos pais melhores, a sermos filhos melhores, a sermos melhores funcionários, ó Deus, para a glória do nome do Senhor, Deus. Abençoa, Deus, as nossas vidas, ó Deus, para que possamos dar testemunho do Senhor e glorificar o Teu nome em tudo aquilo que fizermos, Pai. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Nos ensina cada vez mais por meio da Tua palavra, Deus. Leva-nos em paz para os nossos lares, dá-nos uma boa noite de descanso na Tua presença e que possamos, ó Deus, continuar perseverando em tudo para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Recebam uma bênção, meus irmãos. Com o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus, a comunhão e o consolo do Espírito Santo seja sobre você, meu irmão, minha irmã, como sempre esteve sobre o povo de Deus e estará eternamente.